Shalom, graça e paz, pessoal. Professor Hélio com mais um vídeo em nosso canal. Hoje será uma resposta ao professor Tiago naquilo que ele tem observado do meu vídeo. Discordo em gênero, número e grau de algumas coisas somente que ele fala, e hoje você vai observar que o vídeo do Tiago, em analisar o meu vídeo, na minha opinião, ele abriu espaço que provavelmente termina com essa discussão, e eu quero evidenciar isso após a nossa vinheta. Solta a vinheta aí. Pois bem, então pessoal, observe. A mesma estrutura, Daniel capítulo 10, versículo de número 13, tá? Estamos discutindo se Miguel é Jesus, ou Jesus é Miguel, ou se Miguel ele é o único que está acima dos outros, tá? E os outros não são arcanjos. Existe essa discussão, toda essa situação, e a gente está discutindo o texto hebraico, tá? Desde já vai meu abração ao professor Tiago, que nos tratou também com muito respeito. Mas em relação ao vídeo dele, ele abriu um espaço que essa discussão termina aqui, ok? Termina aqui. Eu consultei, eu tenho várias gramáticas, né? Eu estudo hebraico há mais de 7 anos, mais ou menos. Parei de estudar um pouquinho, um ano e meio, mais ou menos, por causa da língua grega. Mas a gente conhece de regras gramaticais, assim como a gente conhece também de regras gramaticais da língua grega. Eu quero evidenciar algo para vocês interessante. O Tiago, no vídeo dele, afirmou o seguinte, que o grego, tá, da Septuaginta trabalha literalmente o que está no hebraico. Observe lá no vídeo dele que ele fala das seguintes expressões e da seguinte maneira, que o grego trabalha literalmente a questão do hebraico. E quando ele fala que eu inverti por uma questão de tradução. Eu inverti por uma questão de tradução. Quando eu estou traduzindo, isto quem fala não sou eu, meu amado. Um pouquinho desse que essa doutora fala sobre o processo de tradução é justamente aquilo que eu falo. Eu posso sim trabalhar para elucidar melhor no meu vernáculo aquilo que procede do hebraico e aquilo que procede do grego. Está aqui, ó. Aqui, ó, processo de tradução. Isso aqui são os princípios básicos de tradução que todo professor deveria conhecer, né? Então, com certeza, o professor Tiago conhece sobre isso, tá bom? Mas, olha só, ele diz o seguinte, que no grego está literalmente aquilo que está no hebraico. Vamos lá? Nós temos aqui uma interjeição, nós temos um vav, nós temos aqui esse substantivo, nós temos aqui o quê? Isso aqui que é importante, isso aqui que é importante, que ele ressaltou e frisou bastante. Gente, o grego, como eu falo que o grego ele é espetacular, e é espetacular, ele está com uma paridade muito grande, e o grego ele tem 6 tempos verbais, entende? Expressa de uma forma fenomenal uma língua. É isso que eu tinha falado para o Tiago, tá bom? A expressão ahad, no seu estado construto, não foi traduzida para o grego. Agora, neste outro momento que ele me abriu um espaço, eu vou falar. Não fora traduzida como próton. Como próton, Tiago. No grego, a gente tem numerais cardinais e numerais ordinais. No hebraico, nós temos numerais cardinais e numerais ordinais. E olha, muito interessante, isso aqui é um numeral cardinal, gramaticalmente falando. Isso aqui, numeral ordinal, numeral cardinal, numeral ordinal. Nós temos o artigo definido ra, e Rishonim, que vem de Rishon, que é Rishon é um numeral ordinal. E Harishonim, artigo Ha, e Rishonim, que indica a pluralidade de Rishon dentro da língua hebraica.
Ahad, esse aqui é Rishon, ou Ha-Rishon, numeral cardinal e numeral ordinal. Olha como o grego é perfeito, Tiago. E senhores que estão vendo, no grego, isso aqui é numeral cardinal. Isso aqui, senhores, é numeral ordinal, que é algo que segue em ordem. Essa expressiva aqui, na minha opinião, matou toda charada em dizer que, em trabalhar com a ideia estritamente, é claro que há uma possibilidade, em relação à possibilidade, aquilo que é de fato, nós temos nuances diferentes. Há possibilidade, como eu afirmei, há uma possibilidade, mas porque eu escolhi a tradução da maioria do mundo acadêmico, eu não escolhi uma tradução, eu escolhi milhares de traduções. O professor PH, que vou deixar aqui o link do canal dele descrito aqui, ele gravou um vídeo falando sobre Miguel, mas ele tem um pequeno esboço sobre toda essa parte morfossintática e também cita alguns acadêmicos que corroboram com nossa análise. E o professor PH é professor há anos de grego e hebraico. Da mesma forma, o professor Matheus Angel, professor de grego, professor de hebraico, concorda com nossa análise. Entende? Vai ficar aqui. Quando você fizer um comentário, leia aquilo que o professor PH colocou de Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 13. E ele corroborou perfeitamente que a minha análise está perfeita, dentro desse quesito. E olha só, queridos, numeral cardinal, numeral cardinal, numeral ordinal, numeral ordinal, cardinal singular, cardinal singular, ordinal plural, ordinal plural. Isso aqui acaba, por quê? Aqui, se é um numeral cardinal, gramaticalmente falando, nós temos assim, ó, Miguel, um. Aí por que eu vou utilizar isso aqui? Porque eu estou utilizando como primeiro, para dar sentido na minha língua, e não no hebraico, na minha língua. Tá? Todo mundo conhece que a estrutura do grego e hebraico é diferente do português. Mas para dar o sentido na minha língua, eu começo a tradução por isso aqui, depois eu vou para essa tradução aqui, que é o numeral ordinal, tá bom? Para a minha língua, Miguel, um dos primeiros. Primeiro o que, professor? Príncipes, tá? É um dos primeiros. Por quê? Porque nós temos o numeral cardinal e o numeral ordinal dentro da questão do hebraico. Da mesma forma, o grego nós temos Kairido Michael. Michael é um. Tom ou tom, proto, um dos primeiros. Primeiros o quê? Então, ahonton, príncipes, Tiago. Príncipe. Isso aqui é simples. O teu vídeo fez com que esse numeral cardinal e o numeral ordinal ficasse mais evidenciado na tradução. Por isso, milhares de traduções não traduziram igualmente aquilo que o Tiago está evidenciando. Tá bom? Vamos ver algumas traduções? Daniel, capítulo 10, versículos. Aqui é Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia acadêmica, com uma equipe também que foi feita acadêmica. Tá bom? Capítulo 10, versículo de número 13. Diz assim: o príncipe do rei da Pérsia me resistiu durante 21 dias, mas Miguel, um dos primeiros príncipes. Aqui, ó. Miguel, um dos primeiros príncipes. Tá? Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ao meu auxílio. Um dos primeiros. Tá bom? Corroborando um dos primeiros. NVI, uma outra comissão de estudiosos fizeram essa tradução aqui. Tá bom? Vamos para Daniel. Daniel 10:13 diz assim: Miguel, um dos príncipes supremo. Um dos. Poderia citar vários. O professor PH consultou várias traduções em inglês que diz um
dos, Tiago. Um dos. Por quê? Numeral cardinal. Estritamente, gramaticalmente falando, numeral cardinal e o numeral ordinal, meu amado. Isso é simples. Não tem condição. Vocês podem consultar qualquer gramática, né? Pode consultar qualquer gramática. Gordon Cron, pode consultar qualquer gramática. Pode consultar outras gramáticas também que você vai entender que se trata de numeral cardinal e de numeral ordinal. Por isso que no grego, aqui não é próton. Porque se aqui fosse primeiro, estritamente, gramaticalmente falando, claro que há uma possibilidade, tá bom? Mas gramaticalmente falando aqui, se correspondesse, se os tradutores da Septuaginta entendessem que aqui era um numeral ordinal, jamais colocaria res, colocaria protos. Proto. Entende? Colocaria proto. Beleza? Então aqui acabou com tudo. Com todo respeito ao nosso amigo e amado irmão Tiago. Tá bom? A ideia do vídeo dele fez com que ele abrisse um espaço para isso aqui viesse a acontecer. Mais uma vez, numeral cardinal, numeral ordinal. Numeral cardinal, numeral ordinal. Um indica um e outro indica primeiro. E aqui está indicando dois primeiros. Então, perfeito a tradução. Uma outra coisa que eu quero ressaltar aqui, o pastor Martínez, do CACP, fez um vídeo, tá bom? E eu vou me utilizar dessa parte desse vídeo para falar o seguinte para você. O Adolfo fez um vídeo também, tentando me responder sobre 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Qual é a palavra que se aproxima mais, dizendo que Jesus é, em ordem cronológica, o primeiro que saiu da morte. Eu gravei dois vídeos, falei no primeiro e falei no segundo, ok? Ele é o primeiro que saiu da morte. Adolfo apresentou alguns termos, mas não apresentou o termo que realmente traz uma ideia de ordem. O primeiro que saiu da morte. O pastor Martínez, do canal do CACP, ele apresentou algo espetacular quero ler para vocês, em Atos capítulo 26, versículo 23. Atos 26, acompanha aí. O que Cristo havia de sofrer, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Novo Testamento grego, Atos 26, versículo 23. Ho Christo ei proton ex Anastasio necron. Quer dizer, Cristo, o primeiro, é próton. Próton é o numeral ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto. E é o mesmo autor que escreveu 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 20 ao 23, com a expressão aparre, que está ali. Se eu substituir aparre por prótons, vai dar a mesma ideia. E o autor dessa epístola, no livro de Atos, coloca que Jesus é o próton, é o primeiro em ordem cronológica, primeiro em ordem de sucessão. A meu ver, aqui matou toda a charada. Vários professores de grego, quando assistiram o vídeo do professor Flávio Martínez, do pastor Flávio Martínez, ele diz aqui: professor Euler, aquele cara acabou com a discussão, não tem para onde correr. E de fato, com toda sinceridade, eu concordo com todos esses professores que também são conhecedores do grego, assim como nós somos. Tá bom? Shalom, graça e paz a todos. Estamos aqui para discutir, dialogar, e vai o meu abraço ao professor Tiago, tá bom? Que nos tratou com tanto respeito. Ele, na verdade, é um amigo meu, né? Já nos conhecemos já há anos, ok? Então a gente se resolve dentro da própria discussão dialética em relação às línguas originais, tanto o grego quanto o hebraico. Se inscreva no nosso canal. Deus abençoe em Cristo Jesus.